Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço Dialogando com as Escrituras Sagradas. Hoje, em especial, chegamos ao texto conhecido como protótipo do Evangelho no Velho Testamento. O texto de Gênesis 3,15, um breve diálogo entre Deus e Satanás após o ato da queda. Após o momento em que Lúcifer, o próprio adversário de Deus, Satanás, instiga Eva ao pecado, à tentação e posteriormente à queda. Nesse momento, o próprio Criador se dirige a Satanás, apontando para a mulher, e afirma a ele: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, ferirá a tua cabeça, e tu, Satanás, ferirás o calcanhar. Esse breve diálogo, essa breve cena apontada em Gênesis 3,15, traz uma promessa muito peculiar. A promessa de que da própria mulher, da própria humanidade, viria um descendente que pisaria a cabeça de Satanás. Deus não estava falando de pisar a cabeça através dos ossos, até porque mesmo Satanás é um ser espiritual. Deus estava por afirmar que ele frustraria e anularia todos os intentos, todos os propósitos, todas as intenções do coração de Lúcifer de instigar no coração da humanidade um caráter rebelde, um caráter contrário aos princípios de Deus e anular esse propósito daquilo que o Criador havia projetado para a humanidade. Deus haveria de afirmar ali que ele estava anulando e cancelando todos os intentos, todos os desígnios dessa descendência que tentaria, através do mal, sucumbir o bem. E assim, após o ato dessa queda de Adão e Eva, a terra passa a ter duas linhas muito bem distintas. Uma linha que vai seguir piedosamente o caminho de Deus. Uma linha que vai optar pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Essa linha, essa descendência piedosa que vai aceitar a proposta do Criador, será uma descendência que acatará, que acolherá, que através de animais, através de cordeiros, apontando para o Cordeiro de Deus, sua vida seria redimida pelo sangue de animais até chegar o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A outra linha, a outra descendência, a descendência do próprio Satanás, acolheria não a vontade do Criador, não o plano redentor do Criador, mas seguiria o seu próprio caminho. Seguiria na busca de deuses falsos, de ídolos dos seus próprios corações. E um dia, um descendente, nascido de mulher, o apóstolo Paulo afirma em Gálatas 4, verso 4, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher. Qual a intenção do apóstolo Paulo em afirmar de uma forma incisiva que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido de mulher? Esta frase era apenas para confirmar o protótipo. Protótipo significa dizer o tipo original. A primeira vez, o primeiro momento em que algum texto é mencionado apontando para algo bem posterior. No Velho Testamento, em Gênesis 3, aqui está, no verso 15, a menção das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Deus traria dessa própria humanidade, de uma mulher, um homem, nascido de uma mulher, mas não fruto de uma relação sexual de um homem e de uma mulher, mas pelo princípio do Criador. Todos aqui nascem de uma mulher. Este homem nasceria sim de uma mulher e viria sem a mancha do pecado original, sem a mancha da natureza adâmica. E esse homem sem pecado teria autoridade sim de ir para a cruz, doar a sua vida, entregar a sua vida, frustrar os planos de Satanás para a humanidade. E ali ele pisaria a sua cabeça, conforme afirma o texto. E uma nova descendência levantar-se-ia após a sua ressurreição. Uma descendência piedosa, que teme a Deus e que traz em seu coração a imagem e a natureza do Filho de Deus. Quero desejar a você, através desta palavra,
que em Cristo nós temos a possibilidade e a oportunidade de sermos redimidos, resgatados, restaurados e deixar a graça de Deus fluir através das nossas vidas, pela obediência, pelo bom senso de crer que o nosso Criador trouxe através do seu Filho esse plano redentor. Naquela cruz do Calvário, as trevas jamais poderiam reconhecer e identificar que ali sim Deus estava sucumbindo, derrubando por terra todo o intento do Deus deste século. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 8 e 9, chega a afirmar: se os deuses deste mundo, se os príncipes e as potestades deste mundo vigente soubessem o que estava por trás da cruz, jamais eles teriam crucificado o Rei da Glória. Jamais os príncipes desta terra instigariam Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, autoridades judaicas, autoridades romanas a somarem juntas num plano, num intento do maligno, matar o único Filho de Deus. Mas ali naquela cruz, o próprio apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão em Atos capítulo 2, diz que Deus havia predestinado aquele momento, aquela cena. Deus havia marcado na eternidade um dia, uma hora, um mês, um ano, um tempo, uma estação. E em Gênesis 3,15 a palavra é literalmente afirmada: eu trarei um descendente da mulher que pisará a tua cabeça e você tentará ferir o seu calcanhar, mas entre uma ferida de um calcanhar e entre um esmagamento de uma cabeça, não há chance alguma de vida através de um esmagamento cerebral, de um esmagamento físico no crânio. O próprio Satanás leva as autoridades romanas a crucificarem o Filho de Deus, que é ferido no calcanhar pelos pregos. Apregoado naquela cruz, ele disse: está consumado. E nessa mesma e célebre frase, está consumado, podemos deduzir, podemos extrair que ali Deus, o Criador, estava afirmando: pronto, o meu plano redentor está feito. Deste homem, o primeiro Adão, que na cruz se tornou o último Adão após a ressurreição, ele haveria de gerar uma descendência piedosa, temente a Deus, que frustraria e anularia os planos das trevas, de Lúcifer, de Satanás, contra os planos do nosso Criador. Deus abençoe a sua vida. Deus conforte o seu coração. As boas novas já chegaram. O apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 8, hoje é o dia da salvação. Evangelho significa boas novas. Boas novas significam dizer boas notícias. E essas boas notícias é que o homem que estava encerrado em pecado através de Adão, hoje ele encontra-se justificado em Cristo através do último Adão. E para esse plano ser consumado, foi necessário o descendente da mulher chegar a esta terra, nascer, crescer e viver como homem. Hebreus afirma que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele era o homem perfeito. O autor de Hebreus também diz: ele tinha uma vida indissolúvel, uma vida impossível de ser dissolvida pela maquinação do Deus deste século, pelas seduções, pelo pecado e por todos os tentáculos do pecado que este mundo oferece. Ali estava o homem perfeito, o Filho de Deus perfeito, nascido de uma mulher, como eu e como você. Que maravilha! Esse Filho chegou na plenitude dos tempos. E esse Filho hoje está disponível para você. Basta crer. Basta, aí mesmo onde você está, em sua sala, em algum lugar da sua casa, do seu trabalho, até mesmo no carro, assistindo a esse vídeo, abrir seu coração e crer que Jesus é o Filho de Deus. João diz no capítulo 1, verso 12, mas agora todos quantos o receberem, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome.
Essa é a palavra de Deus ao seu coração. O plano perfeito, o plano de salvação, o plano de Deus de redenção que foi estabelecido bem antes da fundação do mundo e cumprido em nosso tempo cronológico, há 2000 anos atrás, quando Ele decidiu ir à cruz por amor a mim e por amor a você. Um bom dia.